E vamos então dar a palavra, desde já, portanto, ao Sr. Professor Dr. João Tiago Silveira, que apresente também muito sinteticamente, como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona na área de Direito Público e Direito Administrativo. É também vice-presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e da International Association of Legislation e árbitro nos tribunais arbitrais, do Conselho Económico e Social e do Centro de Arbitragem Administrativa. Enquanto advogado, integra uma sociedade de advogados, a Moraes Leitão, há uns anos, e coordena o Departamento de Direito Público, Urbanismo e Ambiente. Desempenhou vários cargos públicos, entre os quais o de Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o de Secretário de Estado da Justiça e o Diretor do Gabinete de Política e Planeamento do Ministério da Justiça. E foi também adjunto do Ministro da Presidência, do Ministro dos Assuntos Parlamentares e do Ministro da Justiça. Muito bem. Senhor Professor Dr. João Tiago Silveira tem a palavra. 15 minutos. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente, o Superintendente Administrativo, os meus colegas de mesa, pedir muitas desculpas por este meu atraso, agradecer o convite à organização, ao Ministro Gilmar Mendes, ao Ministro Luís Filipe Salomão, ao Professor Carlos Blanco Moraes e a toda a equipa que realizou e preparou esta conferência, o Professor Vitalino Canas e todos os outros que nela ajudaram. Como eu já calculava que o professor Mário Araújo de Almeida fosse falar sobre o cerne do tema, que é o controle do mérito na jurisdição administrativa e o controle através do princípio da proporcionalidade e a defesa do princípio da proporcionalidade em todas as suas vertentes técnicas, eu optei por fazer uma coisa um pouco diferente, que é olhar para as várias vias de controle do mérito, identificando as principais e fazendo umas pequenas notas sobre a efetividade do controle do mérito através dessas vias. E, portanto, é o que eu vou fazer. E, em primeiro lugar, eu queria identificar, como estamos a falar para uma plateia que não é só portuguesa, identificar os principais meios de controle e reação em relação ao mérito administrativo que nós temos. Em primeiro lugar, temos as clássicas vias de reação administrativa. A chamada reclamação, recurso hierárquico e os que hoje se chamam recursos administrativos especiais. O que aqui está em causa, fundamentalmente, é a possibilidade de reagir face ao silêncio administrativo ou face à prática de um ato contra o autor desse próprio ato no quadro da administração pública, reclamação. A apresentação de um apelo, de um recurso ao superior hierárquico de quem tenha praticado o ato, recurso hierárquico. E depois um conjunto de circunstâncias e situações onde temos recursos administrativos em situações especiais, como, por exemplo, um recurso para um órgão da mesma pessoa coletiva pública que tenha poderes de supervisão, portanto, poderes de revogar um ato fora de um quadro de hierarquia, a possibilidade de recorrer para o órgão colegial relativamente aos atos praticados por um membro desse órgão, por uma comissão desse órgão ou por uma secção desse órgão, a possibilidade de recorrer tutelarmente para um órgão que exerça poderes de tutela ou superintendência sobre outros. É o caso típico no Brasil das chamadas autarquias, não autarquias locais, mas fundações públicas, institutos públicos. No Brasil se chamam autarquias, nós chamaremos autarquias locais aos municípios e às freguesias. O recurso também para o delegante ou para o subdelegante dos órgãos praticados pelo delegado ou pelo subdelegado. Estes recursos, em regra, são recursos que se podem fundar tanto no mérito como na legalidade da decisão. Há um caso especial, que é o recurso tutelar, portanto, aquele que vos referia, do recurso do órgão sobre o qual são exercidos poderes de tutela e superintendência. Aí realmente só existe recurso quanto ao mérito, se a lei especialmente
o tiver previsto. Isto é, se for uma situação de tutela de mérito, como nós dizemos. O que dizer sobre este sistema? A primeira coisa que gostava de dizer é, por vezes fala-se muito do insucesso destes mecanismos de reação administrativa, mas são sempre opiniões não fundamentadas em estatísticas ou em dados. Não existem dados concretos sobre o sucesso ou insucesso destes meios de reação administrativa. Em regra, as opiniões que são veiculadas são opiniões com base em experiências, com base em situações pontuais, muitas vezes com base na repetição de ideias que já estão feitas, mas realmente uma coisa que aqui faz falta, do ponto de vista da investigação, é a existência de dados sobre o sucesso destes meios de reação administrativa. É qualquer coisa que, se calhar, nós nas universidades podíamos e devíamos estudar e investigar. Há muito a ideia de que estes meios de reação administrativa não têm grande sucesso. Isto é, eles são utilizados porque, antes de apresentar um processo nos tribunais administrativos, há aqui um meio relativamente barato, em regra não tem custos, de tentar resolver o litígio. Nada se perde com ele, porque os prazos de apresentação de uma ação administrativa ficam suspensos enquanto se aguarda pela decisão do meio de reação administrativa que se utilizou, mas há uma ideia feita, talvez correta, não sei, de que eles não têm grande sucesso. Há também uma ideia, e essa eu posso dizer-vos só com a minha experiência e com aquilo que tenho visto, mais uma vez, empirismo, de que cada vez mais nestes recursos e reclamações, aquilo que é apresentado como argumento para se tome uma decisão diferente são razões de legalidade. Poucas são as vezes que eu vejo bastante explorados nestes recursos e nestas reclamações argumentos de mérito. Não sei se é por muitas vezes eles serem tratados por juristas ou por advogados, não sei se é por outra razão qualquer, desvalorização das questões de mérito envolvidas nestes meios de reação administrativa. Admito que possa haver qualquer coisa a fazer aqui, mas mais uma vez são opiniões meramente empíricas. Isto é, acho que aqui valia a pena estudarmos bem e analisarmos bem como funcionam estes meios de reação administrativa e, sobretudo, como tem sido este seu resultado. Segundo meio de controle do mérito que vos queria referir, a ação inspectiva. A ação inspectiva é realizada em Portugal por um conjunto de organismos inseridos no âmbito de ministérios, chamadas inspeções gerais, e que se dedicam ao exercício de um conjunto de competências, várias delas que giram em torno da realização de auditorias, fiscalizações, inspeções, sindicâncias, a serviços e institutos públicos e outras entidades da administração indireta desse Ministério, por forma a verificar se o seu funcionamento tem sido adequado ou não. E quanto a este aspecto, o seu controle é um controle de mérito e também de legalidade. Este controle não se cinge à legalidade, cinge também à boa gestão e, portanto, temos aí um meio efetivo de controle do mérito. Estas inspeções depois muitas vezes têm outros poderes de controle, estes aqui mais focados na legalidade, por vezes realizam ações de fiscalização e aplicação de coimas por atividades exercidas por entidades privadas, por exemplo, a IGAMAOT, em matéria de ambiente. Noutras vezes têm poder disciplinar quando o ministro o determine ou quando existe uma circunstância que lhe atribua especialmente essa função, por exemplo, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. Isto é, o centro da sua função é de inspeção, auditoria à estrutura ministerial e aqui estamos a falar de um controle que abrange o mérito. Nos outros casos, em regra, só a legalidade e há várias situações desse tipo. Inclusivamente, a Inspeção-Geral de Finanças tem poderes, nos termos constitucionais, para fiscalizar a legalidade da ação das autarquias locais, portanto, municípios e freguesias, exercendo inspeções, inquéritos e sindicâncias. Depois, a aplicação de sanções, essas caberá aos tribunais administrativos exercer. Portanto, inspeções gerais
exercem um controle de mérito que é um controle relevante e que importa terem atenção. Mais uma vez, a sensação que tenho é que há algum estudo académico sobre inspeções gerais, mas há um déficit de estudo sobre a organização administrativa e há também um déficit de estudo sobre os resultados destas inspeções gerais. Há um procedimento para isso, está regulado na lei, tem bastante atividade, produzem relatórios anuais, mas o estudo em termos de investigação científica sobre os seus resultados é qualquer coisa que poderia valer a pena fazer um dia. Tenho a ideia de que muitas vezes se dá uma importância excessiva a aspectos puramente formais em detrimento da verdadeira substância. Mas isso é só, mais uma vez, uma mera sensação. Terceiro lugar, o provedor de justiça. Como sabemos, o provedor de justiça, ou inspirado nas figuras do Ombudsman em Portugal, é absolutamente independente, eleito por maioria de 2/3, desde que, pela maioria absoluta dos deputados, é efetividade de funções, tem um conjunto de poderes no quadro da fiscalização da ação das entidades da função administrativa, mesmo que sejam entidades com natureza privada, e tem até competências no âmbito da relação entre privados, quando exista uma relação de domínio, ou especial relação de domínio de uma entidade em relação à outra, no quadro da proteção de direitos e garantias. O Provedor de Justiça tem um conjunto de competências vastas, não importa aqui assinalar em detalhe. Aquela em que eu me queria fixar é na possibilidade de receber queixas e emitir recomendações. Porque aqui é muito claro, nos termos do Estatuto do Provedor de Justiça, que a sua ação abrange a correção de atos ilegais ou injustos. Portanto, tem claramente aqui uma competência com base no mérito e a possibilidade de recomendar também a realização de alterações, seja no comportamento das funções administrativas, seja em matéria legislativa. Mais uma vez, acho que falta aqui algum estudo académico sobre as recomendações e a ação do Provedor de Justiça quanto ao mérito e quanto à sua efetividade e quanto aos seus resultados. Embora haja os relatórios do Provedor de Justiça que têm um significado importante. Quarto lugar, o Tribunal de Contas. E aqui já não há tão acentuado déficit de estudo académico, diria eu. Como sabem, o Tribunal de Contas é independente, nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo, tem o estatuto de independência, mas depois exerce simultaneamente a função administrativa e a função judicial. E exerce-a tanto quanto ao mérito, quanto à legalidade. O Tribunal de Contas aprecia a Conta Geral do Estado, tanto do ponto de vista da legalidade como do ponto de vista da sua economia, eficiência e eficácia na gestão. Exerce a chamada fiscalização sucessiva, que se traduz em auditorias, e também aqui fiscaliza a legalidade e o mérito, economia, eficiência e eficácia da gestão financeira. Depois exerce os poderes de fiscalização prévia, portanto, de emissão de vistos prévios em relação a certas despesas, aqui restrita à questão da legalidade. Normalmente a lei diz legalidade e cabimento orçamental, mas o cabimento orçamental é uma questão de legalidade. E depois julga a aplicação de sanções em matéria financeira, de montantes, aliás, elevadíssimos, muito superiores às multas que são aplicadas em processo penal, e, obviamente, numa questão de legalidade. Qual é o problema? O problema é que muitos dos julgamentos que faz o Tribunal de Contas são julgamentos que resultam da sua própria ação de auditoria na fiscalização sucessiva. E, portanto, temos a mesma entidade que exerceu a função administrativa na fiscalização sucessiva a exercer a função jurisdicional. Mais, temos a mesma entidade que analisou aspectos de mérito no exercício da auditoria a julgar. E, honestamente, parece-me que isto é profundamente incompatível com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Eu queria dizer-vos que acho honestamente que a parte, a componente jurisdicional do exercício de funções do Tribunal de Contas deveria caber a outros tribunais, sob pena de afetação do princípio da imparcialidade. Como sabem, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não se preocupa apenas com a imparcialidade em termos substanciais, mas também com a aparência de imparcialidade. E parece-me que não é possível que a mesma entidade,
ao mesmo tempo fiscalize, do ponto de vista do exercício da função administrativa e do mérito, e, simultaneamente, julgue, do ponto de vista da ilegalidade, em termos imparciais. O espírito da Casa é um espírito que é construído. Não é possível, no mesmo espírito da Casa, entendo eu, garantir a imparcialidade necessária a julgamentos que ainda por cima têm esta carga de sanções tão significativa. Por outro lado, a ação de fiscalização do Tribunal de Contas, muitas vezes, em meu entender, tem extravasado aquilo que é a função administrativa e a sua missão de análise do mérito quanto à gestão da eficácia e eficiência financeira. Trouxe-vos um exemplo em matéria de florestas. É uma auditoria, um relatório global do Tribunal de Contas sobre a defesa da floresta contra incêndios e planos municipais, relatório global 2320, onde se diz, vou-vos só ler esta passagem, o Tribunal de Contas concluiu que existem fragilidades estruturais que enfraquecem a eficácia dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e que se prendem com o modelo de desenvolvimento económico, dimensão do investimento e de limitação da atuação dos vários níveis da administração pública. Face a várias fragilidades detectadas, o Tribunal de Contas recomenda desde logo ao Governo que tome medidas administrativas que permitam aumentar a qualidade destes planos e que promova alterações no quadro legal para reforçar a sua eficácia. Por outro lado, insta também o Governo a definir a entidade supramunicipal responsável pela monitorização da execução dos planos e a capacite para o efeito. O que é que isto tem a ver com a fiscalização da atividade financeira até do mérito? Muito pouco. Eu temo bem que se esteja a transformar o Tribunal de Contas, por via da sua ação, numa espécie de entidade fiscalizadora de políticas públicas, em todas as suas dimensões, o que não tem problema nenhum, não é o Tribunal de Contas. Até pode ser que seja útil, que exista essa função. Agora, certamente, não é a missão do Tribunal de Contas. E, portanto, parece-me que aqui, no quadro do seu exercício de competências, até para intervenção no quadro do mérito, há claramente um excesso. Última nota sobre os tribunais administrativos e o controle do mérito, que, como vimos, tem os limites óbvios. Os tribunais administrativos não podem julgar de mérito, julgam apenas da legalidade. O que depois é mais difícil é detectar onde é que começa uma e termina outra. Há, aliás, jurisprudência interessante dos tribunais administrativos que revela esta dificuldade. É útil referi-la até por comparação com o caso brasileiro para se perceber como é que os tribunais administrativos portugueses reagem de maneira diferente face aos tribunais brasileiros. Foram promovidas ações contra as decisões de encerramento de serviços de finanças. Os tribunais entenderam que se tratava de um ato político insuscetível de controle judicial, uma decisão do Tribunal Central Administrativo Norte de 20 de janeiro de 2012. Foram promovidas ações por causa do encerramento de blocos de partos de maternidades e foi decidido que, aqui não por se tratarem de atos políticos, mas porque estão em causa aspectos relativos à discricionariedade ou à margem de liberdade da administração para exercer a função administrativa, que só pode ser controlada através dos mecanismos que conhecemos e vamos falando e que já aqui falámos hoje. Decisão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de março de 2007, só para vos referir duas decisões que, quanto a casos muito idênticos, revelam a diferença face à atitude dos tribunais brasileiros e que revelam também, quer-me parecer, embora não tenha feito uma análise profundíssima sobre isso, alguma incoerência. Parece-me que aqui claramente o que está, a decisão correta está do lado do STA e não do Tribunal Central Administrativo Norte. Mas é certo que os tribunais administrativos são usados também como reação para a defesa do mérito da decisão, mesmo que com aparentes argumentos de legalidade. Há muitas decisões deste tipo, encerramento de maternidades, encerramento de serviços das finanças, financiamento da transportadora nacional da TAP, onde os mecanismos legais são utilizados quase como
como se diria, direito internacional público, ultra vires, isto é, com um fim de tentar suster uma decisão, usando argumentos de legalidade, mas na verdade o que se pretende é, em termos de mérito, bloqueá-la, através do sistema que nós temos, que permite que, quando se apresenta um determinado tipo de providência cautelar, pedido de suspensão de eficácia, com a sua mera apresentação os efeitos ficam suspensos. É um aspecto que talvez um dia merecesse alguma revisão, porque ele verdadeiramente promove uma utilização dos tribunais administrativos para questões de mérito, embora não formalmente com esse argumento. Quanto ao resto, depois muito haveria para dizer sobre o funcionamento dos tribunais administrativos, mas esse não é o objeto desta intervenção e, portanto, eu agradeço muito este bocadinho e peço mais uma vez muitas desculpas pelo meu atraso.